Fala, galerinha do primeiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos aí dar continuidade aos estudos em filosofia. Vamos para o capítulo 3, falando de liberdade como pensamento e atitude, assim como está na tela de vocês. Estou fazendo agora nesse esquema novo, nesse esquema diferente, né? Que fica mais fácil. Os outros vídeos ficam muito pesados, tá? Para serem postados. Então, dessa forma aí também fica o livro para a gente estar trabalhando junto com o que eu vou falando, ok? Bom, o tema da liberdade ele já foi trabalhado no capítulo anterior, no capítulo 2, tá? Quando a gente falou de liberdade de ação, de liberdade da vontade, de liberdade da razão. E agora a gente vai falar da liberdade como um foco aí de pensamento, como um foco de pensamento e a atitude de ser livre, ok? Esse capítulo nós vamos dividir em duas partes para não ficar muito pesado. Nessa primeira parte eu vou falar sobre a liberdade para Jean-Paul Sartre, filósofo francês, e na segunda parte eu continuo aí com Maurice Merleau-Ponty, né? Ortega y Gasset, para a gente finalizar esse livro. Como tem ali, ó, Maurice Merleau-Ponty e Ortega y Gasset, ok? Bom, nesse primeiro momento, como eu falei, vamos de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ele tem um entendimento diferenciado sobre a liberdade, né? Na concepção de Jean-Paul Sartre, na concepção sartreana, a liberdade ela é um dado importante para a vida do ser humano e que é uma condição de humanidade. A liberdade é uma condição de humanidade. Ela nos traz essa condição, ok? Assim, ele tem uma frase muito famosa que é: a existência precede a essência. Isso significa muito na concepção sartreana para explicar o seu entendimento acerca da liberdade. Para Sartre, nós fazemos escolhas a todo momento. O nosso objetivo a todo momento é fazer escolhas. Essa questão, muitas das vezes, não é uma questão que está dada, que está muito visível para a gente. Nós não conseguimos perceber, talvez, que a todo momento nós fazemos essas escolhas, tá? Mas essa liberdade que nós temos de fazer escolhas é o que nos condiciona a sermos humanos, uma das condições de sermos humanos, ok? Então, para Jean-Paul Sartre, o homem, ele está, é uma outra frase importante para se compreender, o homem está condenado a ser livre. É estranho você ter uma frase, numa mesma frase, condenação e liberdade, mas é compreensível no entendimento sartreano. Por quê? O homem está condenado a ser livre mostra justamente que essa liberdade, com o passar do tempo, ela acaba sendo aí motivo, né, de peso. Motivo, muitas vezes, de algo que é difícil de nós, seres humanos, carregarmos. Por quê? Porque acabamos por, a todo instante, termos que fazer escolhas livremente. E essas escolhas, muitas das vezes, nos causam problemas. Às vezes causam soluções, às vezes são escolhas corretas, porém às vezes são escolhas erradas. E essas escolhas, quando são erradas, nos causam prejuízo, nos causam dor, nos causam tristeza. Sendo assim, para Sartre, a tristeza e a dor que é ocasionada por essas questões são através das nossas próprias escolhas. Só acontecem porque nós escolhemos de forma equivocada ou de forma errada. Então, essa liberdade ela acaba sendo um peso que o ser humano carrega. Por essa razão, o ser humano está condenado a ser livre para Sartre. Como eu falei no início, Sartre diz que a existência precede a nossa essência.
Então, a partir do momento em que nós começamos a existir, nós já começamos a ser livres e a termos escolhas, condições livres de escolha, ok? Dentro dessas condições de liberdade, de fazer escolhas livremente, tá? Nós vamos construir a nossa essência, quem nós somos. E essa essência é construída por nós mesmos. Por isso, a existência precede a essência, ou seja, a nossa existência é anterior a nosso ser. Ok? Bom, dando continuidade, né, a essa primeira questão de Jean-Paul Sartre, nós temos aí uma definição, na sua concepção, de 3 pontos. Né? Ele começa na página anterior, a falar ali no finalzinho, tá? Sobre a angústia, sobre o desespero, sobre o desamparo que o ser humano, por conta dessas implicações livres, acaba sofrendo com o passar do tempo. Tá? É importante dizer que Sartre ele foi influenciado por uma filosofia chamada fenomenologia, tá? De Edmund Husserl. Okay? Esse entendimento, tá? É de que nós temos consciência, e nossa consciência ela é a consciência de alguma coisa. Então, essa consciência de alguma coisa é gerada pela nossa própria liberdade, pela nossa própria essência. Nós construímos a nossa consciência, ok? A nossa identidade. Por essa razão, nós temos aí o que ele chama de angústia, tá? Desamparo e desespero. São 3 condições que acabam ocorrendo com a nossa consciência, tá? Por conta da liberdade. Por quê? Porque a angústia é aquele ponto ao qual nós vamos ficar perdidos diante das possibilidades das escolhas que nós temos. Nós temos uma angústia, porque nós temos que fazer escolhas a todo momento. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio. Daqui a pouco, para além de todas as escolhas que vocês têm que fazer diariamente, daqui a pouco vocês têm que fazer uma das escolhas mais importantes da vida de vocês, que é qual curso vocês farão na universidade, ou se farão universidade. Né? Para onde vocês irão? O que vocês farão com o futuro? Como vocês construirão o futuro de vocês em relação ao trabalho? Tá? Então, essa angústia que ocorre na nossa consciência, tá? É por conta dessa liberdade que nós temos, que é incondicional. Essa liberdade que nós temos de ter que fazer escolhas. E como eu falei anteriormente, nós ficamos em determinados momentos perdidos com todas essas possibilidades de escolhas que nós temos. Tá? E nós precisamos decidir, infelizmente ou felizmente. Essa é uma condição, como Sartre diz, de liberdade. Para além disso, existe o conceito também de desamparo, que vem logo aí após a angústia, tá? E refere-se diretamente à liberdade que nós temos, tá? De nos encontrarmos sozinhos para decidirmos tudo que nós temos. Apesar de ouvirmos dos nossos pais uma coisa, apesar de ouvirmos dos nossos amigos, apesar de ouvirmos dos nossos professores, professoras, enfim, do pastor, do padre, apesar disso tudo, cabe a nossa escolha livre poder decidir o que vamos fazer. E nós temos que decidir isso de uma forma solitária. Nós vamos decidir isso sozinho. E isso é um sentimento que traz na concepção de Sartre o desamparo ao qual ele está mencionando aí. Ok? Então, começamos com a angústia, tá? Essa possibilidade de escolha, o desamparo, essa liberdade de ter que escolher sozinho. Tá? Nós temos que sozinho, solitariamente ter que decidir, apesar de termos pessoas que nos ajudam, mas a escolha final é nossa, livremente. Ok? E por fim, nós temos o desespero, que é a condição da pessoa não ter controle sobre tudo aquilo que ele escolhe, e sobre tudo aquilo que
envolve as circunstâncias ao qual ele está inserido. Tá? E dentro desse desespero, por você não poder ter esse controle de tudo que está à sua volta, né? Você não escolhe onde você nasceu, você não escolhe a família que você nasceu, você não escolhe acontecimentos, às vezes, que acontecem, que ocorrem na vida dos seus familiares. Tá? E isso ataca diretamente, obviamente, a sua vida. Então, Sartre chama essas questões de situação. É a ideia de situação, ou seja, aquilo que não é escolhido por nós mesmos. Então, nós nascemos em um determinado lugar, em uma determinada família. Nós não escolhemos isso. Mas, para além disso, para vocês terem uma ideia, Sartre diz: nós não escolhemos essa questão, nós não escolhemos a situação. Porém, nós podemos escolher a forma ao qual nós iremos reagir a essa situação. Esse é o ponto legal de Sartre. Ele também traz uma ideia para esses momentos ao qual nós não temos, entre aspas, escolha, que é a situação. Eu não escolhi nascer nessa família, não escolhi nascer nesse país, não escolhi que o meu pai falecesse, não escolhi que a minha mãe morresse, enfim. Eu não escolhi isso, mas eu tenho a liberdade de escolher como eu vou reagir a essa situação que não é escolhida por nós. Dá para compreender? Bom, Sartre é um humanista. Tá? Ele tem a sua concepção e a sua filosofia se chama existencialismo. Ele é um dos pais do existencialismo, uma corrente filosófica, tá? Que ele chama de uma corrente humanista. Okay? Sartre tem essa ideia de humanista. Por quê? Porque ele acredita que as nossas escolhas são livres. A todo momento nós devemos fazer escolhas. Então, professor, mas eu não escolhi estar no meio dessa pandemia, dentro de casa. Que liberdade é essa que eu não posso sair? Você pode reagir a ela. Agora, a responsabilidade do que vai ocorrer, você pode vir a ter, por exemplo, o coronavírus, se você sair sem máscara, se você sair e ficar fazendo tudo aquilo que está sendo impedido neste momento. Você tem essa possibilidade livre, você pode fazer, mas você vai arcar com as consequências dessas suas escolhas. É tudo isso que traz angústia, desamparo e desespero ao ser humano na concepção de Jean-Paul Sartre. Tá? Jean-Paul Sartre foi parceiro, foi namorado de uma filósofa chamada Simone de Beauvoir. E Simone de Beauvoir, ela tem uma frase, né, que é muito famosa: não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso significa muito também para essa concepção existencialista que tem Jean-Paul Sartre. Assim como a Simone de Beauvoir também era uma existencialista, tá? Nós não nascemos como uma receita de bolo, determinados na concepção de Jean-Paul Sartre. Nós não somos determinados desde quando nascemos. Nós vamos escolher livremente o nosso caminho. Apesar de não termos escolha em algumas determinadas questões, família, local, época que nascemos, tá? Fenômenos naturais que ocorrem, mas nós temos a liberdade de reagir a todas essas questões, ok? É importante entender que Jean-Paul Sartre compreende a liberdade como uma condição de humanidade. O ser humano é livre o tempo inteiro e faz escolhas o tempo inteiro, mesmo que essas escolhas sejam proibidas de uma certa forma. O ser humano pode fazê-lo, porém irá arcar com a responsabilidade dos seus atos. Ok? Grande abraço a todos e todas.
Na próxima videoaula falaremos sobre a continuidade do capítulo Maurice Merleau-Ponty, tá? Com o equilíbrio entre liberdade e contexto, e José Ortega y Gasset, aí, o eu e a circunstância, ok? Grande beijo, abraço a todos e todas. Até a próxima. Tchau, tchau.